Não sei, talvez sim, talvez não. As pessoas vão seguir, não vão? Não sei, talvez sim, talvez não. Mas quando a gente foi levantar, como o Murilo falou, os dados da informalidade no Brasil, e aí tem duas metodologias, né, que o IBGE usa, que é uma metodologia do IBGE e outra que é a metodologia ampla, que eles chamam. Se você vai pela do IBGE... E as duas têm severas falhas, né? Sim, da maneira com que são calculadas. marretado um pouco. Mas a do IBGE é boa. Você tem 40,1% dos trabalhadores no Brasil são informais. E na ampla, que envolve o cara pode ter um formal e um formal e um informal, você tem lá 50,4%. Quer dizer, se eu for lá aprovar essa PEC para mudar de 6 por 1 para uma outra, né? Tipo, talvez a 4 por 3, 3 por 4 é inviável, ou a 5 por 2, enfim, você vai ter uma jurisdição, uma legislação sobre 50% da população que trabalha economicamente ativa. O resto das 50% da população vai ficar... Vamos lá, eu trabalho fora disso, vai adiantar mudar a regra? Eu não sigo a regra. Eu sou informal. Então, tipo, se é 6, se é 1, se é 7, se é 15, se é 1 milhão de horas... Qual é o problema? Eu não tô conectado. Então, eu acho que a discussão deveria ser interessante. Acho que é uma discussão que a gente tem que estar com a cabeça aberta para olhar essa discussão como uma provocação do tipo, olha, Brasil, nós precisamos melhorar nossas condições. Vamos tentar um 5 por 2? Vamos tentar criar isso como uma meta, porque a gente está entendendo que é interessante, 2 dias a mais, 2 dias de semana para poder descanso, tal. É uma visão de país? Vamos, beleza. Então, vamos começar aqui a estudar, criar um comitê, criar um grupo de pesquisa. Tem muita gente boa no Brasil que faz políticas públicas baseadas em evidências. A educação é uma... Né, as políticas públicas de educação são muito baseadas em dados, né? Um exemplo. Não vou entrar nessa discussão para não ter complicações, mas assim... As que eu sei, que é segurança pública, que tem um pouco, onde eu estudo um pouco mais, mas tem coisas interessantes. Então, eu estou falando de 50%, e aí é interessante, né? Porque fala, não, então vamos olhar. A distribuição dos estados no país. Quando você vai no Pará, 70% da população economicamente ativa é informal. 70%. Então, o que vai adiantar para o Pará isso? 30% das pessoas vão ser impactadas. A gente vai para o Maranhão, 69%, Piauí, 68%, Amazonas... Vamos para o melhor estado do Brasil, dos 27%, Distrito Federal, 38,9%. Segundo melhor, Santa Catarina, 39,4%. São Paulo, 40,9% das pessoas são informais. Então, quando a gente está vendo... E aí? Vai reduzir... O problema né, que a gente pegou aqui outro dado também das profissões. Quando a gente olha lá a questão... Quais profissões são mais informais? Isso, daí quando a gente olha lá o recorte, informalidade por atividade, você fala serviços domésticos. 75% são informais. Quando eu divulguei... Até isso daí teve aquela história da PEC das domésticas, isso, né? Que quando eu divulguei... você pegar o impacto, né, da PEC das domésticas... Na informalidade dentro desse setor, quanto que era antes? Você tem esse dado aí? Tenho dado aqui para você. Segundo o mapeamento do trabalho informal do Brasil, o dado é o seguinte. Antes, em 2000 Opa. Parecendo um candidato no debate aqui. Antes, em 2014, você tinha 68% dos trabalhadores formais... Desculpa... informais, perdão, 68 do serviço doméstico. Foi para 74. Foi para 75,3 em 2022. Então, assim, coisas que foram implementadas, né? Tipo, resolver um problema por decreto. Você lembra quando essa expressão, quando o pai falava, tem que resolver por decreto. Tô resolvendo por decreto. Não funciona. Não chega na ponta. É que o Brasil tem essa tradição, né? Não tô falando especificamente nesse caso, mas é uma tradição brasileira, tipo, criar leis, né? Não focadas na resolução do problema, mas focadas para agradar a um grupo ou agradar as pessoas de maneira geral, né? Tô falando que isso, especificamente, né? A jornada não seja uma discussão válida, eu falei que sim, mas não vai resolver o problema, né? Como a gente tá... Muito provavelmente não vai resolver o problema. Não vai. E assim, o ponto que o
que a gente tem que olhar é, temos um problema? Sim, temos um problema. As condições de trabalho no Brasil são maravilhosas? Não, não são maravilhosas. Tem um monte de problema que a gente tem que enfrentar.